Elivaldo Barbosa, vamos falar mais a respeito do encontro do governador Wellington Dias com a imprensa. Eu vou chamar a Lídia Brito, que também participou dessa cobertura. Lídia, boa tarde para você. Obrigado pela participação desde já aqui no nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joel, Elivaldo. Boa tarde a todos. Lídia Brito, que estava no plantão do CidadeVerde.com. Lídia Brito estava no plantão do CidadeVerde.com, trabalhando firme. É verdade. Acompanhou aí as manifestações aqui em Teresina e hoje acompanhou no Palácio de Karnak o governador Wellington Dias falando a respeito do protocolo de flexibilização do distanciamento social. Elivaldo Barbosa. Isso se traduziu num decreto que instituiu o Pacto de Retorno Organizado, o próprio Piauí, lançado hoje pelo governador Wellington Dias. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. O governador Wellington Dias assinou o decreto que institui o Pacto para o Retorno Organizado, o próprio Piauí, com os secretários de Governo, da Saúde e do Desenvolvimento Econômico. O outro decreto, o das restrições e isolamento social, foi renovado ontem, até o dia 22 de junho. O governador anunciou nova fase no enfrentamento à Covid-19 no estado. A situação ainda é delicada, com crescimento de contaminação. A novidade, de acordo com pesquisas, é a redução no ritmo das ocorrências. Fator que pesou no Pacto para a Retomada Organizada, assinado hoje pelo governador Wellington Dias. O pacto proposto pelo governo não define data para a reabertura da economia, mas estabelece regras e protocolos que acenam para flexibilizações em 3 importantes segmentos da atividade econômica do estado. A reabertura começa pela construção civil, polo de saúde e o setor automotivo. No Piauí, os 3 segmentos empregam cerca de 80 mil trabalhadores. Mas a volta ao novo normal exigirá cumprimento de rigorosos protocolos. Pelo próprio Piauí, por esse pacto, pela retomada organizada, é estabelecido responsabilidade individual, desde a saída de casa, tá certo? Quais são as medidas que você tem que ter cuidado, ao entrar no seu automóvel, ou no ônibus, ou no metrô, quais são os cuidados que tem que ter. O metrô vai ter que adotar suas medidas, o ônibus vai ter que adotar suas medidas. Tem a responsabilidade do empreendedor, ele é o responsável pelo que acontece ali no cumprimento das normas, de cobrar a responsabilidade individual, e tem a responsabilidade dos clientes, dos fornecedores, ou seja, tudo isso está estabelecido. O governador também defendeu integração com prefeituras da capital e de municípios do interior do estado. Nós continuamos em sintonia, estado, município de Teresina e os outros municípios. E vou além. O fato do ponto de vista político, sermos de campos opostos, essa sintonia entre o Estado, a Prefeitura de Teresina, ela colabora, ela contribui para que a gente tenha uma unidade mais ampla em todo o Estado. E isso é fundamental para os resultados que o Piauí tem. Então, aí a reportagem de Elivaldo Barbosa, vou passar logo a Lídia Brito para que ela fale a respeito das impressões e percepções em torno dessas discussões e dos protocolos, né, Lídia? A partir de agora temos um roteiro para seguir nesses 3 setores que estamos observando aí da economia. Joel, se é um roteiro que o governador Wellington Dias deixou bem claro que toda a população deve se envolver, né? Toda a população deve assumir esse compromisso, né? Já vem assumindo com a questão do isolamento, boa parte da população já tem essa conscientização e a partir de agora se inicia uma nova etapa e algumas medidas serão mantidas, principalmente a questão do uso de máscara e do lavar as mãos, usar o álcool gel. Então, o governo afirma que não é porque vai ocorrer
ocorrer essa abertura gradual que as pessoas podem relaxar, né? Todo mundo tem que manter o seu compromisso de fazer a sua parte. Agora, com relação a essa questão do pacto que o governador apresentou, durante toda a apresentação, o governador destacou bastante a importância de ter a parceria dos prefeitos, né? Ele que chegou a se reunir pessoalmente com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, no sábado, discutiu com ele essa questão do pacto, isso porque o prefeito já tinha avisado que não iria seguir essas medidas agora, nesse primeiro momento, né? Vai continuar seguindo os dados que Teresina tem apresentado. Os dois conversaram pessoalmente e o governador fez questão aí de dizer que não vai ter nenhuma influência política nessa decisão do prefeito Firmino Filho, que é apenas uma questão administrativa. E o governador, né, destacando bem que não vai deixar que essa questão da eleição, a questão política, possa interferir não só na relação com Teresina, mas com todos os 224 municípios do Piauí, Joelson. Tem, Elivaldo Barbosa. É uma questão que é técnica e, acima de tudo, dialogada, né? E é preciso que seja realmente pactuado. Essa expressão muito utilizada pelo governador, né, Lídia, lá durante a solenidade. Você estava lá, a apresentação, na verdade, dispensa até cerimonial e tudo mais. Foi uma coisa muito simples, mas de muita informação. Então, o governo acena para o pacto, até porque esse pacto tem que existir. Senão, as medidas anunciadas hoje, elas não terão nenhum valor, considerando a força que tem os municípios pela definição dos seus próprios critérios, dos seus próprios decretos. Então, o governo acena para a flexibilização dentro desses protocolos e vai, eu imagino, até buscar adesão dos municípios piauienses, não só da capital, mas de todo o estado do Piauí, para uma transição organizada em relação ao enfrentamento da Covid. É como eu falei até na reportagem, é uma nova fase proposta pelo governo do estado no enfrentamento à Covid-19. Tá aí, então. Agora eu quero convidar vocês, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, a falar um pouco a respeito de movimentações políticas, porque o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão sobre as convenções partidárias à distância, remotas, através de videoconferência, e alguns partidos já querem dar o start nesse processo, Elivaldo. E vai dar, Joelson, já tem até data marcada, será dia 14, por sinal é o número do partido, o PTB, na cidade de Floriano. É a convenção que já vai definir candidatos? Não, não é. Mas é que existe um prazo para a transformação das comissões provisórias em diretórios municipais, já que a eleição é municipal. Pois bem, o PTB lá de Floriano, na Princesa do Sul, vai realizar uma convenção por videoconferência, será a primeira do Piauí, um caso inédito, para exatamente eleger, instalar o diretório municipal do PTB de Floriano, transformar a comissão provisória em diretório municipal, que será presidido pela senhora Isabel Carvalho. Lá em Floriano, o PTB vai lançar como candidato a prefeito Avelino Neiva, ex-presidente da Codevasf, já foi secretário de Estado aqui no Piauí, nome bastante conhecido. E ele é pré-candidato à prefeitura de Floriano este ano. Portanto, o PTB inaugura essa fase bem diferente, moderna até, em relação à situação atual, não pode ter aglomeração, reunião, então fará a convenção dia 14, domingo agora, em forma de videoconferência para eleger e instalar o diretório municipal da sigla lá no município de Floriano. Bom, Lídia, teremos convenções a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, e aí já são convenções mesmo partidárias para definir os candidatos. Até lá, teremos muito mais episódios de convenções feitas assim, virtualmente? É o novo normal na política também, né, Joelson e Elivaldo? Os partidos eles já estão se adequando a essa questão das videoconferências, né? Muitos partidos estão fazendo reuniões com seus pré-candidatos durante esse período da pré-campanha, tem discutido estratégias, mas o que os partidos esperam realmente é uma definição com relação à data da eleição, né? Mesmo com essa questão das convenções virtuais, os partidos ficam meio que numa situação de espera, de indefinição, e isso tem prejudicado algumas estratégias. Eu conversei até no final de semana com alguns presidentes de alguns partidos aqui em Teresina, e eles falavam, né, se é possível sim fazer essa convenção virtual, né? Lógico que não vai
vai ter um tamanho de uma convenção presencial, em que os partidos até mesmo mediam força para ver como é que estava aí a popularidade do seu pré-candidato. Isso não vai ser possível nessa convenção virtual, mas os partidos vão se adequar a essa realidade, mas o que eles querem realmente é uma definição da data da eleição, Joelson. Bom, Livaldo, aproveitando até as explicações que foram dadas pelo presidente Temístocles Filho, a convenção ela não é um ato de propaganda, mas é um ato cartorial quase. Exatamente, né? eu concordo plenamente com o presidente da Assembleia Temístocles. A convenção é para homologar chapas, né? Candidaturas, alianças. Agora, diminuíram até as alianças, somente alianças majoritárias, para apoiar o candidato a prefeito, A ou B. Proporcional não existe mais nem alianças, nem nada. Então, é um ato ali simples, poucas pessoas votam, homologam ali a candidatura e pronto, terminou. Não é preciso ter carnaval. Carnaval é feito pelos apoiadores que vão lá, transformam a convenção no primeiro comício. Isso até é ilegal. Então, eu imagino que vai ser corrigida essa distorção em relação às convenções de julho até o princípio de agosto. Esperamos que até com mais flexibilização, melhorando o quadro dessa pandemia. E continuando aí nessa realidade ou dessa tendência, nós teríamos a eleição sem dificuldade alguma no dia 4 de outubro, Joelson. Agora uma pergunta para os dois. Vocês acreditam, começando com a Lídia. Lídia, você acredita que todos os partidos vão conseguir em tempo hábil resolver esses problemas que dizem respeito a comissões provisórias e transformar em diretórios definitivos? É possível o Piauí tão grande com tantos partidos? Alguns partidos já vinham discutindo e tentando se adequar a essa realidade, Joelson, antes mesmo do período da pandemia, né? A gente acompanhou algumas reuniões de algumas legendas que se preparavam para essa questão no interior do estado, principalmente. Alguns desses partidos já estavam preparados, né? Agora, quem não se preparou num tempo hábil vai ter aí que correr contra o tempo para conseguir se adequar a essa situação, Joelson.